Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Olá, meu querido amigo, bom dia. Que a paz e a graça de Deus possa repousar no teu coração. Vamos orar? Querido Deus, agradeço porque o Senhor nos despertou esta manhã. Despertou os ouvidos de todos quantos ouvem a Tua palavra esta hora. E queremos suplicar que o Teu Santo Espírito nos ensine a conhecer os Teus caminhos e a permanecer nos Teus caminhos e na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O tema de meditação desta manhã diz Caminhos de Deus. O verso de reflexão em Isaías 55, verso 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É por essa razão que não dá para discutir com Deus. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor não tem pensamentos iguais aos nossos. Vamos ouvir o que o Senhor nos diz. Continuando a história de Naamã, aquele comandante que estava completamente debilitado pela lepra, diz que Naamã o sírio consultou o profeta de Deus, ouvindo o conselho daquela menina que lhe aconselhou a ir buscar o profeta. Ele consultou o profeta de Deus sobre como poderia curar-se de uma doença repugnante, a lepra. Foi-lhe ordenado banhar-se 7 vezes no Jordão. A ordem que veio do profeta é: vai, toma banho 7 vezes ali no Rio Jordão. Por que não seguiu imediatamente as instruções de Eliseu, o profeta de Deus? Porque Naamã não aceitou. A palavra de Deus nos mostra que ele questionou: por que este rio tão sujo? Era o rio nojento, lamacento. E ele não quis seguir a instrução. Por quê? Em sua mortificação e decepção, ficou violento e, tomado de ira, recusou-se a seguir o humilde procedimento indicado pelo profeta de Deus. Tomar banho 7 vezes. Pensava eu, disse, que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Muitas vezes nós somos como Naamã. Queremos ver para crer. Este é o grande pecado da humanidade hoje. Eu só creio em Deus se eu vejo as coisas acontecerem. Se eu não ver, não posso crer. Triste realidade dos pecadores. Não são porventura Abanã e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? São eram as questões que ele estava cogitando no seu pensamento. E voltou-se e foi-se com indignação. Sim. Eram melhores rios do que o Jordão, esses. Mas curaria o profeta? Ou o Naamã? Não. Então um dos seus servos volveu-se para ele e disse: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te simplesmente e ficarás purificado. Talvez se o profeta dissesse: deita-te aqui no chão à minha frente, rebola como muitos fazem, sobe uma árvore e pula, talvez ele faria. Mas simplesmente tomar banho 7 vezes indignou-se. É assim a vida de muitos. Sim, aquele grande homem considerava ser abaixo de sua dignidade dirigir-se ao humilde rio Jordão e lavar-se. Os rios por ele referidos e desejados eram embelezados por árvores e bosques, e nesses bosques haviam ídolos. Muitos faziam romarias a esses rios para adorar seus deuses ídolos. Por isso nenhuma humildade lhe teria custado ir para lá, porque era grandeza, é o que todos gostamos. Há pessoas que não gostam de ir para igrejas humildes adorar a Deus, querem ir naquelas igrejas famosas, aquelas que têm muitos membros, aquelas que fazem poderes e milagres. Mas era ao seguir as específicas instruções do profeta que haveria de humilhar o seu espírito altivo e orgulhoso. A obediência voluntária traria o resultado desejado.
Quando ele aceitou se humilhar, ele viu o resultado. Banhou-se e foi curado. Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, Ele, que nos compreende melhor do que nós próprios, permite-nos muitas vezes ou por vezes que procuremos egoisticamente satisfazer nossa ambição. Ele às vezes permite satisfazer nossa ambição, mas Ele sabe que não vai dar certo. Busca de grandeza, poderio, isto e aquilo, depois vai nos levar àquela. Pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo, não abandonamos senão o que nos impediria na marcha para o céu. Porque muitas vezes o Senhor nos pede uma vida humilde, porque Ele sabe que é a vida de grandeza que queremos, luxúria, isto e aquilo, vai nos levar ao inferno. E então Ele permite-nos a vida humilde. Às vezes permite coisas acontecerem na nossa vida para nos humilhar, porque os caminhos de Deus não são os nossos. Quantas vezes você sente-se humilhado quando às vezes queria ter uma vida de grandeza, mas o Senhor permite o caminho de humildade para a tua salvação. Querido amigo, na vida futura, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações na aparência desatendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre as nossas maiores bênçãos. As nossas maiores bênçãos às vezes estão no não de Deus. Às vezes está no insucesso que não tivemos. Às vezes está na perda que tivemos. Às vezes está na fraqueza que tivemos. Às vezes está na morte que acontece no meio dos nossos familiares, nossos amigos. Deus tem um caminho que você não conhece. Querido amigo, a palavra do Senhor em Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. O salmista confirma isso em Salmos 145, verso 17, dizendo: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Você deseja entregar a Cristo o seu caminho? Entrega-se. Eu vou orar por ti. Querido Deus, ajuda-nos a compreender e aceitar a tua vontade. Ajuda-nos a submetermos, a humilharmos, porque os teus caminhos não são os nossos. Abençoa este amigo que está lutando na sua vida, buscando outros caminhos, quando o caminho que o Senhor quer que ele percorra é da salvação. Em nome de Jesus te agradeço. Amém.